condenado a mais de 100 anos de prisão na madrugada de hoje. Foi condenado a 20 anos e 1 mês de prisão e matou... A Corregedoria da Polícia Militar de São Paulo e a Polícia Civil abriram inquéritos para apurar a morte de um homem que matou a namorada a golpes de canivete. E o personagem deste episódio é o Leonardo Pareja, um jovem bandido que ganhou muito destaque na mídia nos anos 90 com provocações à polícia e um jeito exibicionista de se vangloriar dos próprios crimes. Durante um curto espaço de tempo, por menos de 1 ano e meio, o Pareja foi talvez o criminoso mais conhecido do Brasil. Quando tinha 20 anos, a ficha criminal dele já incluía uma condenação a 9 anos e meio de prisão por assalto à mão armada. Depois vieram vários outros processos por roubo e sequestro. O garoto de uma família de classe média de Goiás se tornou bandido ainda adolescente e emendou uma sequência de crimes sob os holofotes da imprensa. Mas a trajetória do Pareja durou pouco e acabou cedo. Ele morreu quando tinha só 22 anos de idade, assassinado na prisão em dezembro de 96. Até o começo do ano anterior, o Pareja só era conhecido pela polícia goiana. Lá, ele tinha fama de ser um abusado assaltante de postos de gasolina. Mas em setembro de 95, o Leonardo Pareja se tornou protagonista do noticiário policial. Foi quando ele sequestrou uma menina de 13 anos na Bahia. O caso foi parar no Jornal Nacional da TV Globo. Esse é um trecho de uma reportagem da época. O sequestrador ficou trancado no hotel com a garota. 6h30 da manhã, ele aparece na janela. Fernanda dormiu e amanheceu com um revólver na cabeça. O policial se aproxima e tenta mais uma negociação. A conversa é interrompida e logo depois ele reaparece na janela do último andar. Abatida, a garota escreve um bilhete pedindo para tranquilizar a família. 10 da manhã. A tensão aumenta. O sequestrador anuncia que está pronto para fugir e pede um motorista. A polícia atende e o motorista é levado sem camisa e com as mãos para cima. O sequestrador desistiu porque não concordou em deixar a menina. O sequestrador ligou para uma rádio de Feira de Santana. Disse que já passou por situações parecidas e que é capaz de tudo para escapar. Olha, é o seguinte, eu quero um carro, um piloto. Um carro? Qualquer uma pessoa que possa dirigir. Eu sei dirigir muito, mas eu não quero dirigir, eu quero ir com ela. Porque ela vai estar 24 horas na minha mira e meu reflexo vai estar todo virado a ela. Eu não vou apontar arma pra ninguém, vai ser apontado somente pra cabeça dela. Se tentarem alguma gracinha, quem vai apertar o gatilho vão ser vocês. A menina Fernanda também conversou com o repórter da rádio. Disse que não foi agredida e acredita que vai ser libertada. Ele vai pegar o carro? Sim. Com o motorista aí? O carro dele. Hã? O carro dele, né? Ele quer o carro dele. Sim, qualquer carro. Vai pra Salvador. Tá bom. Quando ele se sentir seguro, aí ele vai deixar o carro e vai ficar eu e o motorista, tá? Ele não quer levar a gente pra lugar nenhum. De repente, a camareira do hotel é carregada por um policial. Ela estava escondida em um dos quartos e conseguiu fugir. No início da tarde, o sequestrador chama o policial. Pede para providenciar uva, maçã e maracujá. Fernanda está com fome. Ela é filha do publicitário Paulo Viana, que mora em Salvador. Leonardo Rodrigues Pareja é considerado um bandido perigoso. O sequestro chamou a atenção por uma série de motivos. Primeiro, pela comoção natural diante da imagem de uma menina sob a mira de uma arma apontada por um bandido. Depois, por causa da família da vítima. O pai dela, além de publicitário, era cunhado de um dos filhos do então senador Antônio Carlos Magalhães, que era um dos homens mais poderosos do Brasil. E, por fim, chamou a atenção também pela ousadia do Leonardo Pareja. Ele manteve a jovem de 13 anos em um quarto de hotel por quase 3 dias. Mesmo sob o cerco da polícia, ele intercalava as exigências com negociações e entrevistas desafiadoras. Além da TV Globo, ele também falou com emissoras de rádio locais da Bahia. A menina sequestrada foi trocada por outro refém, que acabaria libertado no dia seguinte. Mas o Pareja deu início a uma fuga que durou quase 40 dias e atravessou 3 estados. Só depois de mais de 1 mês enganando a polícia é que ele se entregou. Pouco antes de morrer, o Leonardo Pareja deu uma série de entrevistas para um filme sobre a vida dele, dirigido pelo Regis Faria. Nesse trecho, ele fala sobre como o caso na Bahia e a relação com a mídia moldaram o personagem que ele se tornou. Tinha saído nos jornais e telejornais que eu tinha molestado a garota, que eu tinha machucado ela, torturado, que eu tinha feito uma porrada de coisas, que eu era isso, que eu era aquilo. Comecei a dar entrevistas ao vivo, comecei a dar flashes, comecei a mandar cartas para as televisões e aí começou a fazer a inversão de valores. Todo mundo
crítica fala inversões de valores, mas não, eu estava colocando os valores no seu devido lugar, colocando o verdadeiro valor da polícia, que são ladrões, corruptos, torturadores. Eu comecei a aprender como lidar com a mídia. Eu telefonava para a rádio, desafiava a polícia e ia. Eu cumpria com o que eu falava para a mídia. Saía a versão da polícia, eu entrava nas rádios e dava a minha versão. A imprensa foi moldando a critério dela e eu fui moldando ao meu critério. E se formou Leonardo Pareja. Ficha Criminal volta já. Os podcasts do UOL estão disponíveis em todas as plataformas. Você pode ver a lista desses programas em uol.com.br/podcasts. Recebe salário, faz transferência, pagamento, recarga de celular e até empréstimo, tudo sem taxa. PagBank, a sua conta grátis do PagSeguro. Baixe já o app e abra sua conta em 3 minutos. O rosto jovem e a desenvoltura para se expressar ajudaram a criar um mito em torno de Pareja. Em um Brasil recém-saído de anos de hiperinflação e onde a internet ainda era um luxo para poucos, a história do rapaz era um prato cheio para os noticiários. Adotado por uma família que vivia um bom momento financeiro, o Pareja chegou a morar em um dos bairros mais nobres de Goiânia, fez aulas de piano e teve uma infância de muito conforto. Mas, com o passar dos anos, a situação mudou. A família de classe média passou a viver um período de decadência e o rapaz foi morar na periferia da capital goiana, onde começou a praticar pequenos roubos a partir dos 14 anos. A primeira condenação de Pareja veio depois de uma façanha criminosa que ele gostava de contar com orgulho. Uma sequência de mais de 10 assaltos à mão armada a postos de gasolina em um espaço de poucas horas. Quando eu assaltei os 11 postos de gasolina, foi a primeira vez que eu fui preso de maior e cheguei aí em detenção. Mas veja bem, eu assaltei 11 postos numa noite só, um atrás do outro, em seguida, em menos de uma hora. Eu fui um verdadeiro salseiro de Goiânia. Botei a rota todinha para andar atrás e eles não me pegaram. Pegaram 4 dias depois, informado por um serviço reservado à Polícia Militar, que é a P2, e que me pegou. Além das ações arrojadas, como o sequestro na Bahia e o arrastão a postos de Goiânia, as fugas da prisão também impulsionaram a fama do Pareja. Na primeira delas, em 92, ele teria se aproveitado de uma confusão na casa de prisão provisória de Goiânia para sair andando pela porta da frente sem ser notado pelos guardas. Nas passagens pela prisão, o Pareja também conseguia exercer um papel de liderança entre os presos e era um dos protagonistas dos planos de fuga e das rebeliões. E foi durante uma rebelião no CEPAIGO, o Centro Penitenciário Agroindustrial de Goiás, em março de 96, que o Leonardo Pareja viveu um de seus últimos momentos de protagonismo na prisão. Essa é uma reportagem da época, exibida pela emissora goiana TV Serra Dourada. Nem parecia que o presídio estava num clima de tensão e de medo. O sequestrador Leonardo Pareja, encarregado das negociações, jogou futebol no pátio do CEPAIGO. Depois, mandou um recado à polícia, pedindo bolo, refrigerante e velas para comemorar o aniversário dele, que ontem completou 22 anos de idade. Mais tarde, a situação mudou. Leonardo Pareja levou ao muro do CEPAIGO o coronel Nicola Limonge. Com uma arma apontada na cabeça, o diretor do presídio fez um apelo emocionado, pedindo que as autoridades atendam às reivindicações dos presos. Eu quero a liberdade só depois que eles saírem, depois que entregar os reféns. Os problemas é deles. Vamos ser mais lógicos. Pelo amor de Deus, vamos ser mais lógicos. A coisa que eles estão pedindo é pouco demais para a vida que tem lá dentro. Ô, gente, pelo amor de Deus. Deu certo agora? Eu estou na mão de vocês, pelo amor de Deus. A rebelião foi a maior já realizada em Goiás e durou uma semana. Quase 30 pessoas foram feitas reféns, incluindo a cúpula do Judiciário e da Segurança Pública do Estado. O motim terminou com a fuga de dezenas de presos, incluindo Pareja, que deixaram o presídio em 8 carros e com 6 reféns. O Pareja acabaria se entregando para a polícia um dia depois do fim da rebelião. O jornalista e escritor Percival de Souza, que há 50 anos acompanha os casos policiais mais importantes do Brasil, conversou com a gente sobre a história do Leonardo Pareja. Para o Percival, a vaidade que fez a fama do Pareja também acabou sendo o estopim para o fim trágico que ele teve.
O ego também existe no mundo do crime, então ele ficou encantado consigo próprio. Seria o narciso criminoso, que olhava como no narciso mitológico, ele olhar nas águas e ver refletida a sua imagem e dizer: eu sou o melhor, eu sou o mais importante, eu sou o mais conhecido. Só que isso tem um problema para o próprio criminoso. Isso atrai a ira de outros criminosos. Se ele se tornou famoso pelo que ele conseguiu conseguindo escapar de todos os lugares, um outro tipo de preso, menos habilidoso do que ele, acha que vai galgar os degraus da fama e justamente matando o famoso. Então foi morto por alguém também que quis obter a fama exatamente matando o famoso. Então foi o que aconteceu. O Leonardo Pareja foi morto na prisão com 8 tiros disparados por outros 5 detentos. Além de Pareja, outros 2 presos foram mortos. Desde a rebelião de meses antes, um conflito teria se formado entre os presos. Um dos assassinos, o Eduardo Rodrigues Siqueira, era descrito como um aliado fiel do Pareja. O Eduardo confessou o crime e disse que o Pareja foi morto porque teria delatado para a direção do presídio um plano de fuga dos outros presos. Esse é um trecho de uma entrevista que ele deu na época. Começou numa traição, que eu sou viciado em drogas, começou a me desprezar por causa da droga, então o cara não é amigo não. Eu com certeza na cabeça que era traição, decidi matar. Matei um sem vergonha que pela sociedade era um rei, né? Um bandido herói pela sociedade, e não era nada disso, era tremendo matador dentro da cadeia, covarde, espancador do povo. Eu estava que nem uma criança lá dentro, dominada por ele, não aguentei mais, fui muito humilhado. O assassino de Leonardo Pareja ainda viveu por muito tempo, entre novas fugas e prisões. Acabou morto, também assassinado dentro da prisão em 2018. Ainda no final da década de 90, a história do Pareja foi recontada no documentário Vida Bandida, aquele do Regis Faria. Em uma das cenas, o Pareja aparece no alto da caixa d'água da prisão onde ele morreu, tocando violão e cantando uma música do Zé Ramalho. Vocês que fazem parte dessa massa que passam nos projetos do futuro. O filme da vida do Leonardo Pareja acabou cedo. Com 22 anos, o bandido desafiador e que gostava de aparecer encontrou um fim trágico para a aventura que ele escolheu viver no crime. E ter que demonstrar sua coragem. Aqui em Goiás eu nunca tive essa preocupação do que possa parecer. Ficha Criminal tem reportagem e locução de Diego Toledo, edição de áudio de Amer Menegassi e coordenação de Juliana Carpanês. Até a próxima. Olá, eu sou o Diego Toledo e você está ouvindo o podcast Ficha Criminal, uma produção do UOL que revisita a trajetória de criminosos que marcaram época na história recente do Brasil. A mais de 100 anos de prisão na madrugada de hoje. Foi condenado a 20 anos e 1 mês de prisão e matou... A Corregedoria da Polícia Militar de São Paulo e a Polícia Civil abriram inquéritos para apurar a morte de um homem que matou a namorada a golpes de canivete. E o personagem deste episódio é o Leonardo Pareja, um jovem bandido que ganhou muito destaque na mídia nos anos 90 com provocações à polícia e um jeito exibicionista de se vangloriar dos próprios crimes. Durante um curto espaço de tempo, por menos de 1 ano e meio, o Pareja foi talvez o criminoso mais conhecido do Brasil. Quando tinha 20 anos, a ficha criminal dele já incluía uma condenação a 9 anos e meio de prisão por assalto à mão armada. Depois vieram vários outros processos por roubo e sequestro. O garoto de uma família de classe média de Goiás se tornou bandido ainda adolescente e emendou uma sequência de crimes sob os holofotes da imprensa. Mas a trajetória do Pareja durou pouco e acabou cedo. Ele morreu quando tinha só 22 anos de idade, assassinado na prisão em dezembro de 96. Até o começo do ano anterior, o Pareja só era conhecido pela polícia goiana.
Lá, ele tinha fama de ser um abusado assaltante de postos de gasolina. Mas em setembro de 95, o Leonardo Pareja se tornou protagonista do noticiário policial. Foi quando ele sequestrou uma menina de 13 anos na Bahia. O caso foi parar no Jornal Nacional da TV Globo. Esse é um trecho de uma reportagem da época. O sequestrador ficou trancado no hotel com a garota. 6h30 da manhã, ele aparece na janela. Fernanda dormiu e amanheceu com um revólver na cabeça. O policial se aproxima e tenta mais uma negociação. A conversa é interrompida e logo depois ele reaparece na janela do último andar. Abatida, a garota escreve um bilhete pedindo para tranquilizar a família. 10 da manhã, a tensão aumenta. O sequestrador anuncia que está pronto para fugir e pede um motorista. A polícia atende e o motorista é levado sem camisa e com as mãos para cima. O sequestrador desistiu porque não concordou em deixar a menina. O sequestrador ligou para uma rádio de Feira de Santana. Disse que já passou por situações parecidas e que é capaz de tudo para escapar. É o seguinte, eu quero um carro, um piloto. Um carro? Qualquer uma pessoa que possa dirigir. Eu sei dirigir muito bem, mas eu não quero dirigir, eu quero ir com ela. Porque ela vai estar 24 horas na minha mira e meu reflexo vai estar todo virado a ela. Eu não vou apontar arma para ninguém, vai ser apontado somente para a cabeça dela. Se tentarem alguma gracinha, quem vai apertar o gatilho vão ser vocês. A menina Fernanda também conversou com o repórter da rádio. Disse que não foi agredida e acredita que vai ser libertada. Ele vai pegar o carro? Sim. Com o motorista aí? O carro dele. Hã? O carro dele, né? Ele quer o carro dele. Qualquer um. Sim, qualquer carro. Vai para Salvador. Tá bom. Quando ele se sentir seguro, aí ele vai deixar o carro e vai ficar eu e o motorista, cara. Ele não quer levar a gente pra lugar nenhum. De repente, a camareira do hotel é carregada por um policial. Ela estava escondida em um dos quartos e conseguiu fugir. No início da tarde, o sequestrador chama o policial. Pede para providenciar uva, maçã e maracujá. Fernanda está com fome. Ela é filha do publicitário Paulo Viana, que mora em Salvador. Leonardo Rodrigues Pareja é considerado um bandido perigoso. O sequestro chamou a atenção por uma série de motivos. Primeiro, pela comoção natural diante da imagem de uma menina sob a mira de uma arma apontada por um bandido. Depois, por causa da família da vítima. O pai dela, além de publicitário, era cunhado de um dos filhos do então senador Antônio Carlos Magalhães, que era um dos homens mais poderosos do Brasil. E, por fim, chamou a atenção também pela ousadia do Leonardo Pareja. Ele manteve a jovem de 13 anos em um quarto de hotel por quase 3 dias. Mesmo sob o cerco da polícia, ele intercalava as exigências com negociações e entrevistas desafiadoras. Além da TV Globo, ele também falou com emissoras de rádio locais da Bahia. A menina sequestrada foi trocada por outro refém, que acabaria libertado no dia seguinte. Mas o Pareja deu início a uma fuga que durou quase 40 dias e atravessou 3 estados. Só depois de mais de um mês enganando a polícia é que ele se entregou. Pouco antes de morrer, o Leonardo Pareja deu uma série de entrevistas para um filme sobre a vida dele, dirigido pelo Regis Faria. Nesse trecho, ele fala sobre como o caso na Bahia e a relação com a mídia moldaram o personagem que ele se tornou. Tinha saído nos jornais e telejornais que eu tinha molestado a garota, que eu tinha machucado ela, torturado, que eu tinha feito uma porrada de coisas, que eu era isso, que eu era aquilo. Comecei a dar entrevistas ao vivo, comecei a dar flashes, comecei a mandar cartas pelas televisões, e aí começou a fazer a inversão de valores. Todo mundo, a crítica fala inversões de valores, mas não, eu estava colocando os valores no seu devido lugar, colocando o verdadeiro valor da polícia, que são ladrões, corruptos, torturadores. Eu comecei a aprender como lidar com a mídia. Eu telefonava para a rádio, desafiava a polícia e ia. Eu cumpria com o que eu falava para mídia. Saía a versão da polícia, eu entrava nas rádios e dava a minha versão. A imprensa foi moldando a critério dela e eu fui moldando ao meu critério. E se formou Leonardo Pareja. Ficha Criminal volta já. Os podcasts do UOL estão disponíveis em todas as plataformas. Você pode ver a lista desses programas em uol.com.br/podcasts. Recebe salário, faz transferência, pagamento, recarga de celular e até empréstimo, tudo sem taxa. PagBank, a sua conta grátis do PagSeguro. Baixe já o app e abra sua conta em 3 minutos. O rosto jovem e a desenvoltura para se expressar ajudaram a criar um mito em torno de Pareja. Em um Brasil recém-saído de anos de hiperinflação e onde a internet ainda era um luxo para poucos, a história do rapaz era um prato cheio para os noticiários.
Adotado por uma família que vivia um bom momento financeiro, o Pareja chegou a morar em um dos bairros mais nobres de Goiânia, fez aulas de piano e teve uma infância de muito conforto. Mas, com o passar dos anos, a situação mudou. A família de classe média passou a viver um período de decadência e o rapaz foi morar na periferia da capital goiana, onde começou a praticar pequenos roubos a partir dos 14 anos. A primeira condenação de Pareja veio depois de uma façanha criminosa que ele gostava de contar com orgulho. Uma sequência de mais de 10 assaltos à mão armada a postos de gasolina em um espaço de poucas horas. Quando eu assaltei os 11 postos de gasolina, foi a primeira vez que eu fui preso de maior e cheguei aí em detenção. Mas veja bem, eu assaltei 11 postos numa noite só, um atrás do outro. Em seguida, em menos de uma hora, eu fui um verdadeiro salseiro de Goiânia. Botei a rota todinha para andar atrás e eles não me pegaram. Pegaram 4 dias depois, informado por um serviço reservado à Polícia Militar, que é a P2, e que me pegou. Além das ações arrojadas, como o sequestro na Bahia e o arrastão a postos de Goiânia, as fugas da prisão também impulsionaram a fama do Pareja. Na primeira delas, em 92, ele teria se aproveitado de uma confusão na casa de prisão provisória de Goiânia para sair andando pela porta da frente sem ser notado pelos guardas. Nas passagens pela prisão, o Pareja também conseguia exercer um papel de liderança entre os presos e era um dos protagonistas dos planos de fuga e das rebeliões. E foi durante uma rebelião no CEPAIGO, o Centro Penitenciário Agroindustrial de Goiás, em março de 96, que o Leonardo Pareja viveu um de seus últimos momentos de protagonismo na prisão. Essa é uma reportagem da época, exibida pela emissora goiana TV Serra Dourada. Nem parecia que o presídio estava num clima de tensão e de medo. O sequestrador Leonardo Pareja, encarregado das negociações, jogou futebol no pátio do CEPAIGO. Depois, mandou um recado à polícia, pedindo bolo, refrigerante e velas para comemorar o aniversário dele, que ontem completou 22 anos de idade. Mais tarde, a situação mudou. Leonardo Pareja levou ao muro do CEPAIGO o coronel Nicola Limonge. Com uma arma apontada na cabeça, o diretor do presídio fez um apelo emocionado, pedindo que as autoridades atendam às reivindicações dos presos. Querem liberdade só depois que eles saírem, depois que entregarem os reféns. Os problemas é deles. Vamos ser mais lógicos. Pelo amor de Deus, vamos ser mais lógicos. A coisa que eles estão pedindo é pouco demais para a vida que tem lá dentro. Ô, gente, pelo amor de Deus. Deu certo agora? Eu estou na mão de vocês, pelo amor de Deus. A rebelião foi a maior já realizada em Goiás e durou uma semana. Quase 30 pessoas foram feitas reféns, incluindo a cúpula do Judiciário e da Segurança Pública do Estado. O motim terminou com a fuga de dezenas de presos, incluindo Pareja, que deixaram o presídio em 8 carros e com 6 reféns. O Pareja acabaria se entregando para a polícia um dia depois do fim da rebelião. O jornalista e escritor Percival de Souza, que há 50 anos acompanha os casos policiais mais importantes do Brasil, conversou com a gente sobre a história do Leonardo Pareja. Para o Percival, a vaidade que fez a fama do Pareja também acabou sendo o estopim para o fim trágico que ele teve. O ego também existe no mundo do crime, então ele ficou encantado consigo próprio. Seria o narciso criminoso, que olhava como no narciso mitológico, ele olhar nas águas e ver refletido a sua imagem e dizer: eu sou o melhor, eu sou o mais importante, eu sou o mais conhecido. Só que isso é um problema para o próprio criminoso. Isso atrai a ira de outros criminosos. Se ele se tornou famoso pelo que ele conseguiu conseguindo escapar de todos os lugares, um outro tipo de preso, menos habilidoso do que ele, acha que vai galgar os degraus da fama e justamente matando o famoso. Então foi morto por alguém também que quis obter a fama exatamente matando o famoso. Então foi o que aconteceu. O Leonardo Pareja foi morto na prisão com 8 tiros disparados por outros 5 detentos. Além de Pareja, outros 2 presos foram mortos. Desde a rebelião de meses antes, um conflito teria se formado entre os presos. Um dos assassinos, o Eduardo Rodrigues Siqueira, era descrito como um aliado fiel do Pareja. O Eduardo confessou o crime e disse que o Pareja foi morto porque teria delatado para a direção do presídio um plano de fuga dos outros presos.
Esse é um trecho de uma entrevista que ele deu na época. Começou numa traição, que eu sou viciado em drogas, começou a me desprezar por causa da droga, então o cara não é meu amigo, não. Eu com certeza na cabeça que era traição, decidi matar. Matei um sem vergonha que pela sociedade era um rei, né? Um bandido herói pela sociedade, não era nada disso, era tremendo matador da cadeia, covarde, espancador do povo. Eu estava que nem uma criança lá dentro, dominada por ele, não aguentei mais, fui muito humilhado. O assassino de Leonardo Pareja ainda viveu por muito tempo, entre novas fugas e prisões. Acabou morto, também assassinado dentro da prisão em 2018. Ainda no final da década de 90, a história do Pareja foi recontada no documentário Vida Bandida, aquele do Regis Faria. Em uma das cenas, o Pareja aparece no alto da caixa d'água da prisão onde ele morreu, tocando violão e cantando uma música do Zé Ramalho. Vocês que fazem parte dessa massa, que passam nos projetos do futuro. O filme da vida do Leonardo Pareja acabou cedo. Com 22 anos, o bandido desafiador e que gostava de aparecer encontrou um fim trágico para a aventura que ele escolheu viver no crime. E ter que demonstrar sua coragem. Aqui em Goiás eu nunca tive essa preocupação do que possa parecer. Ficha Criminal tem reportagem e locução de Diego Toledo, edição de áudio de Amer Menegassi e coordenação de Juliana Carpanês. Em 92 eu cheguei na cadeia, com 1 mês e 4 dias eu fugi da detenção, junto com ele. Quebrei meu pé, ele ainda me carregou, que não é pulou do prédio, entendeu? Era alto demais. Aí eu quebrei o pé, e o único que estava são era ele. Aí ele olhou para trás e procurou o que tinha acontecido comigo. Eu falei, não aguento andar não, meu pé quebrou. Aí ele falou, não, então dura o meu ombro. Me carregou. Aí foi pro gelo, onde que vende gelo, entendeu? Aí depois ele veio com um táxi e me deu minha liberdade. Bobo é aquele do homem que confia no homem. Dou minha vida por ele, porque ele já me ajudou demais. Tenho minha amizade por ele e eu faço por ele o que ele faz por mim também. Bobo é aquele do homem que confia no homem. Faço tudo por ele, até mato. Bobo é aquele do homem que confia no homem. Eu era um verdadeiro mimado do meu pai. O perigo que me faz. Eu agora me eduquei dessa maneira e não tem como você deseducar. Acabou. Eu comecei a pegar bicicleta e fazer coisas mais loucas, mais radicais. Foi quando eu comecei a desafiar as autoridades, foi quando eu comecei a desafiar a polícia, foi quando eu comecei a desafiar meu síndico. Tinha tudo que eu queria, fazia o que eu queria, brigava com quem eu queria, com a família, com parente, com todo mundo. Eu era um verdadeiro mimado pelo meu pai. Ele era meu ídolo, ele era meu pai, ele era meu amigo, ele era tudo. Acho que se um cara encostasse um dedo nele, eu estraçalhava na mão a pessoa. Ele descia um boi, arrancava pedaço por pedaço na mão. Eu fui o responsável pela separação do meu pai, por quê? Porque eu via certos problemas acontecendo. Apesar de eu ter 10, 11 anos, mas eu via os problemas acontecendo no casal, eu via certas coisas erradas e provoquei até um certo ponto a separação. Eu pedi uma decisão entre as pessoas, ou vai ou racha. Os problemas era mais a minha mãe, muito nova, gostava de sair para as festas, abandonava o lar, afinal, traía meu pai, né? E isso eu não gostava de forma alguma. Eu tinha ódio. Para a periferia foi quando eu comecei a ter envolvimento do crime. Foi quando eu comecei a ver de perto drogas, assaltantes, ladrões, coisas roubadas. Eu comecei a ver a marginalidade mais de perto. Quando eu conheci o Gildo, na periferia, eu tinha que ter um seguidor. O seguidor era ele, era o Gildo. Meus outros colegas da periferia eram iguais a mim. Não tinha um que me superava, eu superava a todos. Então o Gildo me superava, ele era corajoso, ele era ladrão de carro, ele brigava com todo mundo, ele andava armado. Então o que é aquilo ali? Era uma qualidade ou um defeito? Para mim era uma qualidade, ele já roubava carros,
Eu andava nos carros roubados, nas motos roubadas. Ele que me apresentava, ele que me levava nas rodas. Aquilo eu estava entrando naquele mundo. E ele me colocou. E depois eu superei ele 20 vezes. A primeira vez, muito medo. Medo, apavoramento total. Em você disparar um revólver contra uma pessoa, né? Principalmente contra a polícia. Foi muito apavorante. Foi com 17 anos também. Foi estranho. Mas depois eu sentei, conversei com meus amigos que já tinham feito aquilo e tal, e tudo ficou tranquilo, tudo ficou uma maravilha. Aí comecei a controlar aquele tipo de coisa. Fiquei preparado para a segunda vez. Eu agora me eduquei dessa maneira, e não tem como você deseducar. Acabou. Quando eu assaltei os 11 postos de gasolina, foi a primeira vez que eu fui preso de maior e cheguei aí em detenção. Mas veja bem, eu assaltei 11 postos numa noite só, um atrás do outro. Informado por um serviço reservado à Polícia Militar, que é a P2, e que me pegou. Documentações falsas. Eu nunca posso me usar. Eu tenho que representar 24 horas por dia um outro personagem. A diferença de um filme, de uma novela, é que eu tenho que representar e não posso falhar. Eu tenho que interpretar até o fim. Por favor, licença do seu carro, eu vou roubar ele agora. Você não assalta ninguém falando desse tipo. Então você tem que falar, saia daí, rapaz, desce daí que é um assalto, desce logo. E aí ele desce, metendo a máquina na cara, ele desce, mas nunca usei de agressão física. Não, sempre firme, nunca deixar de ser firme, quieto, parado, né? Não mexe, cabeça no chão. Mas sem usar, sem agredir moralmente a pessoa. Sou humano com quem é humano e sou cruel com quem é cruel. Em Minas Gerais e Tuiutaba, houve um assalto, onde eu entrei dentro de uma casa e as vítimas começaram a gritar, pelo amor de Deus e tal, aquela coisa. O que eu fiz? Eu peguei um violão durante o assalto e comecei a tocar. Falei, não, peraí, fica calmo, eu vou tocar. Eu pedi pro Charles desativar o alarme mais o dono do carro e fiquei tocando violão para as 3 meninas que estavam gritando, pra lembrar, nem mais pra mim. Aí a gente zoando, as meninas olhando assim, eu pipoca comendo e eu lá tocando violão e a arma em cima da estante. Larguei o violão do lado, peguei a minha pistola e o que aconteceu? Peguei a minha pistola e cheguei. Quando eu vi, a polícia estava cercando e dando tiro no Charles, e o Charles rendendo o tiroteio. Eu entrei dentro do Santana, já tinha desativado o alarme, saí trocando tiro, metendo bala na polícia, já mudei a minha feição totalmente. Eu estava uma pessoa carismática com as minhas vítimas, humanas, e agora já mudei para cruel junto com a polícia. Se for preciso matar quem precisa, eu mato. Eu acho que eu tenho uma maneira de provocar adrenalina diferente, desafiando o perigo, a morte, desafiando as autoridades, desafiando uma troca de tiro. Eu não penso 2 vezes em peitar uma barreira da Polícia Militar ou da Polícia Civil, porque ali sim está a adrenalina que eu preciso, ali está o que eu quero de verdade. Para ser bandido, para ser um bom malandro, você tem que ter caráter. Aí a pessoa se pergunta, porra, mas vagabundo não tem caráter? Tem. O caráter do vagabundo, do malandro, é o caráter de não acaguetar, o cagueta, o safado, sem vergonha. O caráter de dar a palavra e cumpri-la. O caráter de ser homem na hora de apuro junto aos seus companheiros dentro de presídio. Esse é o caráter da malandragem, do bandido. Se você promete uma coisa, por mais impossível que ela seja, você tem que cumprir. O meu preço é a confiança, é a amizade. Se me der confiança e amizade, esse é o meu preço. Mais nada. Faço tudo por eles, até mato. Precisa ser amigo meu para me comprar. Precisa me dar a sua confiança para me comprar. Dinheiro não me compra. A polícia tortura com várias finalidades. Primeira, fazer uma investigação mais rápida. Uma finalidade também por dinheiro, que é extorquir as pessoas que estão envolvidas nos crimes paralelamente, em decorrer, vamos supor, um puxador de carros, ele tem um intrujão, ele é torturado para ele delatar o intrujão, para o intrujão não ser preso, e sim pagar uma propina razoável ao delegado e aos demais agentes que capturaram. Existe mais de 100 ladrões de casa aqui e não vem nenhum receptador. Você vê, os ladrões vêm, mas o receptador não, porque eles têm. E é lógico que eu nunca vou entregar os meus também. Isso aí é cravado.
Quando eu cheguei na prisão lá do Belém do Pará, eu fui preso agora, fugitivo aqui do presídio, e eu entrei para a ala de ladrões de carros. Então, o que aconteceu? O Sérgio, o qual eu conheci lá, que estava preso por roubo de carro e latrocínio, falou o seguinte: olha, aqui você tem que aguentar a pena, tem que ser macho, porque aqui eles arrebentam pra caramba. E a gente não curte ser vergonha aqui, não. Primeiro eles torturam um cara pra saber se dá pra fazer o acerto ou não. Se o cara aguentar o pau, arrebentar ele e tal, e ele não denunciar o que ele quer, aí eles fazem um acerto porque eles estão livres de negócio. Eles tinham um departamento lá de digitais e computador sofisticado. Bastava botar minha digital lá, saberiam que eu era fugitivo do presídio, saberiam que eu era fugitivo de outra detenção, saberiam que eu era um assaltante perigoso, saberia que eu tinha fugido do hospital, mas não queriam saber de mim, eles queriam saber do dinheiro, dos 4 mil reais em notas de 100. É isso que eles queriam saber. Razão do presídio de Anápolis. Eu tinha dado a minha palavra para o Charles, que era um amigo que eu havia conhecido dentro do presídio, e te dar uma força de alguma maneira, uma ajuda em advogado, uma ajuda em dinheiro, uma ajuda em aspecto que tirasse ele daquele lugar. Tudo começou, eu tinha um documento falso, né, Divino Pinheiro de Albuquerque, e entrei dentro desse presídio com esse, aliás, não foi com o Divino Pinheiro de Albuquerque, não, foi com o Nixon Rodrigues de Faria. No momento que eu entreguei o documento pro sargento da guarda, ali não tinha falha. Se eu falhasse, eu estava preso. Se eu errasse, eu estava morto. A gente entrou e tudo ali foi se bolando. Ali o Charles me falou que ele tinha uns policiais que poderiam ajudar na fuga. Ali ele me falou que poderia ser comprado uma fuga, ali ele me falou que poderia ser tomado de assalto, ali ele me falou que poderia ser de todas as maneiras. Eu preferia a mais fácil, a ser comprada. E fui até o Pará com um carro roubado, vender e tentar carear fundos. Mas esse mesmo policial que estava fazendo essa estratégia comigo, ele me denunciou aos policiais da Força de Roubo do Pará. Foi quando resultou da minha prisão, eu fui preso e houve toda aquela coisa. A careação, tortura, a fiança que eu paguei, os 4 mil reais, e depois retornei ao presídio. Retornei a Anápolis, aliás, e ao presídio para conversar com o Charles. Falei, olha, cara, eu tentei sair na boa, te ajudar na boa, agora é o seguinte, é uma questão de honra, agora eu vou tirar você na porrada mesmo. Eu invadi o presídio de Anápolis e o sargento reagiu. A primeira intenção era matá-lo, alvejá-lo na cabeça. Eu tinha pontaria para ele, não, eu preferi acertar na perna, mas se fosse necessário, eu daria quantos tiros fosse na cabeça. Se não fosse o perigo, eu estava morto. Porque acho que eu não existia se não fosse o perigo, porque o perigo é o que me faz viver. Quando eu perdi meu pai, em 92, final de 92, aí sim, eu achei que estava tudo acabado para mim. Aí eu comecei a rasgar o verbo, eu comecei a criar situações mais desesperadoras, situações mais perigosas. Aí, para mim, a vida já não tinha mais sentido. Foi por isso, talvez, que eu perdi o medo facilmente da morte. Se eu colocasse uma tatuagem no meu corpo, que eu não sou muito fã de tatuagem, não. Eu acho que eu colocaria uma tatuagem da morte. Desenharia a morte na pá esquerda do meu ombro, atrás. Aí se alguém questionasse por que dessa tatuagem, eu falava, não é para me lembrar que a morte sempre anda atrás de mim. Um assaltante ou um criminoso que prefere se suicidar, ele é um covarde. Se eu tiver um revólver, ele tem 6 balas, você pode ter certeza que todas 6 vão ser em cima da polícia. Eu só jogo pra vencer. Eu nunca vou dar esse gostinho de eu me matar. Eu prefiro enfrentar eles. Morro, mas levo 2 comigo. Nunca jogo pra perder. Medo? O que é o medo? De morrer? Medo de morrer eu não tenho, então não tenho medo. É como diz aquele velho ditado, a morte está na esquina. Anda no meio do mato que você não acha esquina. Então você não acha a morte. Leonardo Pareja nunca se contentou com pouco. Ele queria destaque, câmeras, as luzes da mídia. E sabia como alcançar isso. Na primeira de suas rocambolescas aventuras, virou celebridade nacional. Graças, é bom que se diga, não apenas à sua astúcia, mas também ao amadorismo de nossa polícia que viveu ali um dos seus momentos mais constrangedores. Eu não me considero um sequestrador, porque eu nunca sequestrei ninguém. No sequestro da Bahia, eu tive um pouco de sorte, principalmente se tratando da vítima de quem era, a Fernanda Viana, que era sobrinha do Antônio Carlos Magalhães, que é um senador fortíssimo. Ele comandava a polícia. E foi aquela a minha chance de sair de lá. Se fosse uma filha de um operário,
de uma senhora de casa, estava eu e a filha dela essas horas no cemitério. Saíram nos jornais e telejornais que eu tinha molestado a garota, que eu tinha machucado ela, torturado, que eu tinha feito uma porrada de coisas, que eu era isso, que eu era. Comecei a dar entrevistas ao vivo, comecei a dar flashes, comecei a mandar cartas para as televisões, e aí começou a fazer a inversão de valores. Todo mundo, a crítica fala inversões de valores, mas não, eu estava colocando os valores no seu devido lugar. Vai estar 24 horas na minha mira e no reflexo vai estar todo virado a ela. Eu não vou apontar arma para ninguém, vai ser apontado somente para a cabeça dela. Se tentarem alguma gracinha, quem vai apertar o gatilho vão ser vocês. Colocando o verdadeiro valor da polícia, que são ladrões, corruptos, torturadores. Eu quis me envolver no sequestro justamente para fugir do crimes hediondos. Eu comecei a aprender como lidar com a mídia. Quando eu provocava a polícia falando que ia vir em Goiânia, eu poderia não vir, mas eu telefonava para a rádio, desafiava a polícia e ia. Eu cumpria com o que eu falava para a mídia. Saía a versão da polícia, eu entrava nas rádios e dava a minha versão. A imprensa foi moldando a critério dela e eu fui moldando ao meu critério. E se formou Leonardo Pareja. As denúncias de Leonardo Pareja sempre envolveram um ponto polêmico quanto ao papel das instituições no Brasil, a corrupção policial. Ela é inteligente demais, porque ela anda com crachá para roubar, ela anda com um passaporte livre para assalto, extorsão, sequestro, tudo. Eles são inteligentíssimos, né? Porque eles roubam e são impunes. A polícia, eles têm um clã, uma máfia. Na verdade, os intocáveis não é mais o Al Capone e a sua gangue, são eles. Os intocáveis é a polícia. Chefes desses intocáveis é conhecido como Hitler Mussolini, olha o nome do homem, diretor-geral da Polícia Civil. E Abdul Seba, nome de água, aqueles torturadores. Carrasco. Abdul Seba, ele é um deputado federal, delegado, um dos maiores matadores do estado de Goiás. E o Hitler Mussolini é o que abafa todo esse tipo de escândalo da Polícia Civil. As pessoas manobram a Polícia Civil da maneira que eles quiserem. Assaltos, encobrem policiais corruptos, policiais assassinos. Corrupta. Polícia Civil é corrupta. O Abdul Seba, com o seu jeitinho, anda lado a lado com o governador. E a espécie humana é a Polícia Civil. Saíram de transferência da metropolitana para cá de prisão provisória 2 assaltantes e um estuprador. O carro foi interceptado e mortos, todos 2 assaltantes. Mentira. Isso foi a polícia, foi uma armação da Polícia Civil. E começou a ser divulgado na televisão. Aí foi onde que agiu o doutor Hitler Mussolini e o Abdul Seba. Eu não argumentar que crimes. Onde eles pressionam as redes, pressionam a Jamicâmara, pressionam a TV Serra Dourada, pressionam o Popular, pressionam o Diário da Manhã e falam, não toca isso no assunto, não, quieta por aqui, quieta por aqui. E na pressão, tudo se abafado, né? Nem no canhoto de um jornal não se fala mais nisso. No submundo do crime, ele é um marginal inexpressivo. É essa o clã que eles têm. Eles fazem e abafam. Ele é um bandido até pé de chinelo. O dia que Hitler Mussolini e Abdul Seba forem eliminados da Polícia Civil, a Polícia Civil acaba. As polícias civis são todas corruptas, né? Não tem mais ninguém para segurar o peido. A polícia, ela usa de muita força física. É difícil lutar com bandidos e com marginais que hoje tem uma organização quase perfeita. Eles deixam mais os punhos trabalhar do que os neurônios. Não devemos, digo assim, julgar pedras na Polícia Civil, embora eu entenda que ela deixe muito a desejar. Eu sou uma das pessoas que já sofri muito na mão da Polícia Civil. É evidente que nela há de haver corrupção, sim. Já me extorquiu muito dinheiro na rua. Na Polícia Civil existe, tranquilamente, esse mal que a sociedade brasileira sofre, que é a corrupção. Precisa de um Eliot Ness, um procurador da justiça aí, para meter esse povo tudo na cadeia. 50% das seguradoras do Brasil inteiro tem convênio com a polícia. Por que você acha que eu levei um Vectra para o Pará? Foi a pedido de uma seguradora. E ele pediu a cor ainda, um Vectra vinho. Por quê? Porque deve ter arrebentado um Vectra vinho lá no Pará, e eles pedem, por quê? É mais barato, é mais acessível, é mais simples, e eles nunca são divulgados, porque se um dia se cair, eles pagam e não falam nada. É muito dinheiro. Os deputadores podem dizer que eles comandam a polícia, por isso que eles nunca vão presos. São 480 homens aqui no CEPAG, me dá um receptador aqui dentro. E ainda é assaltante, eles assaltam e é polícia. A militar ela é mais organizada. Ela tem você mata um PM, aparece 10. Você mata 10, aparece 100. A civil não, você mata um, sai todo mundo correndo. Tanto a Polícia Militar
Eu acho que ela já tem uma organização melhor. Olha o exemplo. Em Tutaba, eu venho numa perseguição de Tutaba a Tapaciguara. A gente passa a primeira barreira, bala, 3x4, tiroteio, vidro quebrado. Na segunda foi maior e eles estavam lá. Embora o seu contingente seja bem grande, a verdade é que dentro dela a corrupção é bem menor. Se eles põem a mão na gente, se a gente tiver um dinheiro para sair, eles não pegam, eles levam a gente para cadeia. Isso por causa da hierarquia. Eu prefiro um confronto com a Polícia Civil do que com a militar. Eu estava no sequestro na Bahia. Durante a perseguição, eu saí no Monza 2.0, MPFI, que é rápido, principalmente quando é álcool. Mas, ao contrário, eles estavam em carro muito mais rápidos do que eu. Condições de trabalho, não tem condições, não temos viatura. Isso é uma mentira, porque todos os carros eram importados e roubados de vítimas, que aí eles pegavam e eles camuflam os carros nos pátios das delegacias. E o que acontece? Quando precisam, eles vão lá e usam, mas nunca informam o nome. Não tem armamento. Para pegar um rapaz com uma 765, eles usavam metralhadoras 9mm, FAUs, AR-15s, só pistola de última geração e não conseguiram, porque eles não têm peito. Depois veio dar desculpinha, não tinha carro, tava de carroça, tava de Mangaré. Eu tava correndo a pé. Então, se eles não tinham carro, eu tava correndo a pé. Estamos comprando 30 coletes, que a Polícia Civil não tinha nenhum. Lá na fazenda, desceu 40 homens, mas eu cometi uma bala pra trás, eles patinou tudo, deitou tudo no chão assim, virou 40 homens barbados deitados no chão. Eles esperam comprar armas sofisticadas, carros diferenciados. Tinha uma moitinha. Aí eles achavam que eu tava dentro da moita. Sai daí. Não sai. Eles cercaram a moita com 10 e não teve um homem para entrar dentro da moita. Preferiram dar tiro lá dentro. Quer dizer, se eu tivesse lá dentro, eles tinham me matado. Aí o que eles iam falar para a sociedade? Que eu tinha reagido à prisão. Mas não, é porque eles não têm coragem de te render, de te prender. Eles atiram com medo de você. Atiram de medo. Dentro do CEPAG, o Leonardo Pareja fazia questão de demonstrar tranquilidade e de evidenciar que ali não tinha razões para preocupar-se com sua segurança. Aqui dentro você tem uma rotina de proteção. Segurança é o seguinte, é ficar sempre atento, de olho nele, né? 2, 3 do lado dele direto, 24 horas. Ninguém sabe o dia da manhã aqui dentro. Quem não sabe o que vem, né? Os caras têm recalque do cara e tudo, né? Tem recalque da gente que anda com o cara também, né? A minha segurança aqui é o que eu te falo, é a amizade que vive em volta de mim, são os meus amigos em volta de mim. Nós todos 7 anos armados. Nós temos as travas dentro da cela, com os cadeados por dentro. Porque recalcado aqui é o que não falta. Tem uns caras aqui que gostam de assaltar, de roubar, então nós não permitimos isso aí. Nosso domínio na cadeia é pela paz, não pela morte. Bobo é aquele do homem que confia no homem. E eles sempre estão armados e nunca vão desarmar. No dia 15 de março de 1991, o coronel Nicola Limonge Filho assumiu a direção do CEPAIGO. Durante os 5 anos e 15 dias que permaneceu como diretor, Limonge foi duramente criticado por sua administração. Em 1995, envolveu-se em sérias trocas de acusações com o então juiz da 4ª Vara Criminal, Isaac Stenca Neto. O clima tenso no presídio se agravou. A situação era insustentável. Por interferência do promotor, Dr. Paulo Serrano, o juiz, entendeu, fez com que fosse cumpridas as penas disciplinares dentro do próprio presídio, quer dizer, então ali houve uma ingerência do próprio preso punido em cima daqueles presos que muitas vezes tinha sido o motivo dele ter sido punido. Então naquilo ali motivava desavença lá dentro, então o clima aumentou, o clima passou a ser desordenado. Era porque o Stenga queria de um lado, ele queria de um lado, e os dois começaram a ter uma briga de vários anos. Os agentes penitenciários começaram a se envolver mais com o problema disciplinar com os presos, porque os próprios presos não passaram a respeitar mais os agentes penitenciários. Aí gerou uma briga entre os dois, judiciário e executivo. Isso de 95 para cá, porque até 95, no começo de 95, eu tinha organizado um presídio que nós estávamos vivendo um clima que não havia morte lá dentro, não havia, as disciplinas lá dentro eram muito pequenas. Essa outra direção era cheia de perseguição, arrumava até para presos morrer aí. Os presídios, se fossem adaptados para a lei de execução penal, uma lei de execução penal atualizada, nova, então o juiz teria, como exigir do diretor do presídio, condições de aplicação dessa lei. É tipo uma pistolagem, arrumava lá fora com as vítimas e punha aqui para dentro, certos presos pegavam e faziam essa pistolagem. Mas o juiz quis aplicar uma pena nova, uma lei nova de execuções penais num presídio que tinha mais de 50 anos. Pistoleiro
é o cara que mata por dinheiro. Ele que inventou essa divisão, tudo aí. Nas divisões do presídio, nós fizemos três galpões, onde ali eles tomavam refeição, onde tinha refeitório novos, entendeu? Tinha sanitário novo. Nós comíamos aquela cozinha, não era arroz velho com branqueara, cheio de semente, arroz podre, feijão podre. Eu tinha 470 presos trabalhando, produzindo, recebendo salário. Uma grande parte deles, mais de 350, recebendo salário. E outros que não recebiam salário, mas recebiam participação na costura de bola e costura de calçado. Eu xingava todo mundo, xingava a mãe da gente. Eu sempre respeitei os presos lá dentro como um ser humano. Falava que preso não prestava. Conhecido mais como nazista, né? Punha a tropa dele aqui dentro, punha a gente pelado, desmoralizava todo mundo. Eu não fui um oficial rígido, eu fui um cumpridor dos meus deveres e não tive perseguição nenhuma. Qualquer coisinha mandava o Rotem entrar aqui dentro, zoar todo mundo, com cachorro, tudo aí dentro. Para falar que eu mandei espancar, que eu mandei bater, isso nunca existiu no presídio. Ele era uma pessoa que abusava do seu poder. À medida que chegava aquela ocorrência para mim, documentada, em cima daquele documento eu encaminhava ao conselho disciplinar. Adoravam ele. O conselho é que determinava, recolhe ele por 5 dias, recolhe ele por 20 dias ou por 30 dias, e aí então eu fazia uma portaria punindo ele com aquela punição de tantos dias de isolamento. O castigo previsto na lei de execução penal, máximo 1 mês. Diz que eles ficavam lá sem ver a luz do dia 6 meses sem receber família. Ficava imaginando ele assim, tipo um franguinho naquela assadeira, ficava imaginando ele tipo assim, levando uma taca na Paulistana, ficava imaginando ele assim numa sessão de filme pornográfico, principalmente ele sendo o que estivesse levando, né? E isso também é um juiz de execuções que deveria estar sempre presente lá e ciente disso, também não estava. Quer dizer, é culpa concorrente. Não adianta você fazer boa alimentação para eles, você fazer boas acomodações, você dar trabalho para eles, você facilitar a visita da família, nada serve para eles. De 5 anos que eu fiquei preso aqui na direção dele, ele desceu aqui uma vez. Em 5 anos, eu devo ter descido 200 vezes, 500 vezes, não sei quantas vezes eu desci. Isso mesmo foi por causa de uma política aí, que tinha um parente dele, não sei se era irmão dele ou quem que era que estava na política, ele desceu para distribuir uns folhetos, pedindo para a família do preso votar. O diretor que não entra num presídio e conhece cada preso, eu acho que ele não está cumprindo a função dele. Eu perdia tempo demais com o preso, porque 99% do que o preso vinha me falar era mentira. Afinal de contas, ele está lá para administrar o presídio da melhor forma possível. Com aquilo eu vi que eu estava perdendo muito tempo, quando eu podia deixar aquilo para os meus advogados até olharem o problema deles, certo? Nós fizemos várias reivindicações para ele sair, né? Baixa assinada que fizemos para ele sair, não saía. A principal coisa que os presos reivindicam, eles não reivindicam, eles lutam por ela, é liberdade. A liberdade eu não posso dar. Uma vez aqui no presídio ele entrou em intervenção. E o que aconteceu? Iris Rezende, Marguerite Vilera, segurou ele aqui. Por quê? Padrinhos, né? Política. E eu já tenho conhecimento de presos que não estão satisfeitos com o que está acontecendo hoje, que acham que na minha época era melhor. Todas as experiências que eu já vivi, né? A do Coronel Limões foi a pior de todas elas. Eu tinha lá uma população de mais de 500 homens que me admiravam, eu recebia carta deles, entendeu? Me elogiando, que eu tenho isso guardado comigo. Amavam ele. Tinha 2 aqui, estrupadores, que queriam casar com ele, que amava ele. Agora eu tinha uma minoria de que praticamente essa era contra mim, entendeu? E falavam mal de mim. Todos eles, à unanimidade, reclamavam do diretor. Do primeiro dia que eu entrei no presídio até o último dia, minha conduta foi uma só. O Stenka denunciou várias atrocidades do diretor da penitenciária e o que estava acontecendo aqui dentro. Se mostrava completamente revoltado com o outro. Essa animosidade de parte a parte, com certeza, contribuiu efetivamente para a rebelião do Sepaigo. Se montou uma comissão para vir ao presídio verificar as condições. O juiz das execuções, Dr. Stenka, que era obrigado a frequentar o presídio, digo assim, quase que mensalmente ou até quinzenalmente ou até mais, passou praticamente 5 a 6 meses sem ir lá. E os presos sabiam de todas essa visita e começaram o questionamento sobre a rebelião. E aí, Léo, eu era questionado 24 horas sobre a rebelião. Com essa falta de fiscalização do juiz, abriu campo para que não só o diretor da penitenciária, Nicola Limões, como outros fizessem, na verdade, o que queriam lá dentro. Já havia uma certa vontade do pessoal tomar o pessoal de refém para negócio de rebelião, não para fuga. Foi aí que eu resolvi, por uma questão
de consciência do dever a ser cumprido, do qual eu nunca fugi, de ter que ir ver pessoalmente e logo o que existia, se quem tinha razão era o juiz das execuções ou se quem tinha razão era o diretor da penitenciária. Cheguei a falar, ulalá, porque eu vi certas pessoas, eu vi mais de 8 juízes, eu vi coronéis, eu vi diretores e principalmente o desembargador Homero Sabino. A gente não sabia o valor dos reféns. Quando nós chegamos conversando com eles, nós sabíamos que era liberdade na certa. O Limonge, ele armou um tumulto maior. Assim que ele ficou sabendo que o desembargador viria até o presídio, mas ele armou um tumulto maior, chamou mais coronéis, chamou juízes da política dele, para tentar intervir certas coisas. Ele acabou, foi temperando o prato do pessoal aqui, que estava muito apetitoso. E no cumprimento do meu dever, eu cheguei à triste conclusão que tanto o juiz das execuções como o Nicola Limonge iam muito mal, um na direção e o outro na vara das execuções. Minha Nossa Senhora, a pele fina do saco da justiça entrou dentro do presídio. De março de 1996. Eu não era o líder da rebelião, eu era o líder da negociação. Atrás de mim tinha um alicerce feito por Pio, Cezinha, Ferreirinha, Ceguinho, Juquinha e Chulé e Tico. Esse sim era a voz de comando. Eu era o administrador da voz deles. O cara que tinha punho, o cara que subia lá e rasgava o bergo. Pensa, né? Todo mundo andava armado, tudo quebrado na cadeia, fogo para tudo quanto é lado. Foi possível notar que aquilo era uma rebelião desde os primeiros momentos. Todo mundo se olhava, tinha uma faca na mão, um facão, um machado. Eram momentos de suprema agonia. O que tinha de homem correndo, com um pau na mão, chucho na mão. Eu mesmo quando eu peguei o machado naquela coisinha ali. Saí correndo e de repente você vê aquele monte de presidiário com um pedaço de pau na mão, e que lá é um baque muito grande. Eu estava no meu castigo, eu estava cumprindo o castigo da minha fuga. E da tentativa de fuga, né? Quando houve o bote, liderado pelo Onei Severino, que é o Chulé, e pelo Eduardinho Rodrigues Siqueira, que é o Juquinha. Eu e o Chulé, nós armamos lá, e o Ceguinho, era 9 elementos. Nós armamos e estouramos o regular, passando aqui, logo os meninos daqui estourando aqui, mas nós já estávamos aí na 310. Né? Eles chegaram a cerrar as celas e aquilo ali ficou só no pontinho de empurrar. Fora que nós ficamos num ponto estratégico, alguém do semiaberto fez o sinal, aí eles fecharam sobre nós. Nós estávamos lá dentro, naquela confusão ainda, e eles lembraram de mandar buscar o Pareja. E o Pareja teve dificuldade de sair daquela cela dele, porque se for quebrar o cadeado, era um cadeado reforçado. Estourou a rebelião, as alas B e C estavam abertas, não estavam fechadas, eles só fecharam a A. Os presos foram acurralados quando eles vieram visitar a 310, os reféns, né, as autoridades. Na véspera eu tinha discutido com o capitão e pedido a ele que intercedesse junto ao comando do 8º Batalhão, que era o batalhão que era nosso subordinado, que reforçasse o nosso efetivo. Não foi feito e o capitão não me comunicou. Toda a administração sabia que o Sepago, ele era bem armado, principalmente de estiletes, e tinha acontecido algumas semanas atrás a apreensão de uma automática na mão de um preso. E tinha suspeita de um outro revólver calibre 38 também existente dentro do preso. E mesmo assim eles ignoraram toda essa segurança. Eu havia dado uma ordem para ele que permanecesse todo mundo na cela, que ninguém saísse da cela. Isso na véspera eu falei com ele. No dia, ele não supervisionou o serviço. A cela C, a ala C, estava com o pessoal todinho no pátio, na onde saiu o Chulé e mais 9 companheiros dele, que nos assaltaram. Ele acreditou demais no subalterno dele, principalmente no capitão Mendonça. Ele achou que ele era o rei da segurança máxima. Eu não queria correr o presídio sem segurança. Perguntei a ele se havia segurança, ele disse que havia. Então aí ele começou a me levar pela penitenciária dentro. Antes de começar a visita, eu deveria ter a segurança normal.
completa, né? Por várias autoridades, militares, policiais civis, e não foi feito isso. Inclusive só tinha 5 agentes penitenciários, porque a média nossa são 30 agentes por plantão, né? Ignoraram, não. É Goiânia, aquele ditado, só acredita depois que vê. Quando nós fomos assaltados, a polícia saiu correndo, que era um efetivo muito pequeno, saiu correndo. A única arma que nós temos lá, que os agentes têm, são os cacetetes. Inclusive o capitão saiu correndo com um revólver na mão, não viu a cerca de arame farpado, peitou com a cerca de arame farpado, caiu no chão, levantou e saiu correndo. Sem nenhuma arma de fogo. É proibido entrar no presídio com arma de fogo. Uma parte foi excesso de confiança minha no meu imediato, que era o chefe de segurança, o capitão, entendeu? Que era o meu chefe de segurança e era o comandante da companhia que pertencia ao CEPAI. A segurança é fundamental. Se tivesse um plano de segurança treinado e houvesse um nível de profissionalização mais aguçado por parte do chefe da segurança na época, aquilo não teria ocorrido. A Polícia Militar, essa corporação que eu estimo, que eu passei 30 anos dentro dela, quer dizer, falhou comigo. A rebelião aqui no CEPAIGO começou por volta de 11 da manhã. Os presos aproveitaram a presença de um grupo de autoridades que estava lá dentro para iniciar o movimento. Juízes, promotores, o secretário de Segurança Pública e o presidente do Tribunal de Justiça do Estado vieram ao CEPAIGO participar de um projeto de justiça itinerante e acabaram se tornando reféns dos presos. No início, eram cerca de 20 pessoas. Alguns reféns foram liberados, entre elas o chefe de segurança do presídio, que foi ferido no pescoço por um preso. Ao todo, o CEPAIGO tem cerca de 800 detentos, mas nem todos estão participando da rebelião. O helicóptero chegava, eles me pegavam, arrastavam e me punham, me expondo pro helicóptero, porque os caras do helicóptero com o fuzil lá, eles mandando atirar em mim. Eu, o subtenente Moura, o Moura foi arrastado não sei quantas vezes, porque nós é que os dois que manobravam com o policiamento lá dentro, que tinha força com a polícia militar, então eles usavam a gente. Arrastamos o diretor, o Limonde e o tenente Moura até perto do muro e eles mandaram recuar o helicóptero. Todo mundo queria um pedacinho dele, um pedaço do fio do cabelo, da orelha, do nariz, do pé. Queria estraçalhar ele. Acho que se cada preso tirasse um pedacinho dele, ele saía daqui desintegrado. Se ele tivesse ido comigo, eu tinha sofrido demais. Ele teve vários maus tratos no começo. Ele levou algumas pancadas, levou algumas humilhações. Se fosse eu não tivesse ficado com ele, eu tinha morrido. Os presos sempre não perdiam a oportunidade de taxá-lo de diversas coisas, de que ele era nazista e que não era possível como que o governador deixava um homem daquele permanecer na diretoria. Eu falava, preservem a vida dele. A vida dele é a mais comentada lá em cima, porque todo mundo sabia que ele era um carrasco. Quando você vê a unanimidade, aí é difícil você não desconfiar. Eu ponderava, o Limonge tem que sair. E eu tinha total negatividade de todos. Ninguém, não sai, ele vai sair comigo, porque a hora que sair eu vou matar ele. Eu falei, não é assim. Ele teve uma predominância muito forte em cima dos outros presos. Eu comecei a convencer o pessoal de elite, que era o comando da mesa redonda, para eles convencerem os demais. Foi quando eu falei, olha, a gente só ganha a parada se o Limonge sair daqui. O que havia de revolta, havia um preso chamado Zezinho que tentava, às vezes, chegar perto dele, falou, se não fosse aí o Pareja, outros, eu queria te fazer igual eu fiz numa madeira ali. Eu queria cravar 100 facadas e sairia com a consciência mais tranquila do mundo. Porque o senhor agora aqui está bonzinho, mas as atrocidades que o senhor fazia, o senhor agora esqueceu, tá bonzinho, etc, etc. Eu falei que no momento que se derramasse uma vida de refém aqui, o cara que matasse, ele morria. Eu não quero aqui, digo assim, ornar o personagem Pareja, entendeu? Mas eu sou um homem que gosto da verdade. Eu sou um homem sincero, entendeu? E ali dentro, eu senti uma coisa. O Pareja, que na verdade tinha o ódio, mas o ódio mesmo do Nicola Limonge, ali dentro ele conseguiu contornar toda a situação para que o Nicola Limonge não sofresse nada. Foi quando eu consegui o consentimento de todos que estavam na mesa redonda a liberar o Limonge. E ele viu isso claramente, ele viu isso diretamente, ele viu isso na pele e sentiu na pele. Quando eu saí do presídio, eu falei que eu devia primeiramente a Deus e segundo a Pareja.
Essa aqui é a famosa 310 do dia da rebelião. Aqui a gente conseguiu reter grandes personalidades, coronéis, juízes, desembargadores. É um lugar de alta segurança e quase inviolável, principalmente nas circunstâncias. Aqui tinha um pessoal que ficava de frente, era a elite de frente de guarda do dia da rebelião. A maioria do pessoal armado ficava nessa posição. Aqui existia um botijão de gás e aqui era a ala mais de segurança máxima, onde tinha outro portão e outra escolta e outro botijão de gás. Aqui era o banheiro comunitário, onde coronéis, juízes, todo mundo tomava banho, inclusive os presos. Banho era difícil ali, até para homem era constrangedor. Aqui era uma cela de refém, onde ficava o juiz Luísio, Zacarias, alguns motoristas e o chefe da cela, que era o Ceguinho, e na nossa cela, a cela 7. Aqui era a cozinha, onde tinha o nosso chefe, que era o Pamilondas, que comandava a cozinha e tudo o que a gente comia dia a dia. Arroz, feijão e macarrão, quando podia. Essa cela aqui era uma cela de descanso para os rondantes. E o chefe dela era o Esquilinho, que tomava conta dos rondantes que faziam guaretas, que subiam e descansavam. Era a cela do descanso. Essa cela, ela era ocupada pela juíza Maria da Graça, pela juíza Maria do Fortunato, juíza Averlides e o juiz Fábio Cristóvão. Uma cela. Essa cela era a cela do QG, a qual ficava o que deu início a todo esses 7 dias de detenção, que é o Juquinha, um dos líderes da rebelião e que tomou tudo. Mais à frente nós temos a cela do diretor da penitenciária, o secretário de Segurança Pública e algumas advogadas. Era uma cela também de estratégia, eram os reféns mais valiosos que ficavam no fundo, como o secretário de Segurança Pública, o diretor, o major de Djalma. E por fim, uma das celas mais cobiçadas era a cela 10, a cela onde existia o coronel Juarez, o tenente Submoura, meu advogado Natanael, o Aldo e a nossa excelência o desembargador Homero Sabino, que ficava aqui. Na primeira noite, ninguém imagina o risco, o medo, o pavor que nos invadiu. Eu achei que eles iam me fazer naquela noite. Na minha cela, mais de 30 drogados, com todo tipo de arma branca, soprando maconha, soprando, cheirando cola. Dentro da cela, aquele cheiro de maconha lá dentro, eles fumando, e nós não podíamos falar nada. Até o terceiro dia eu não encontrei com Pareja. Depois do terceiro dia em diante é que eu comecei a ter um relacionamento mais estreito. E ele começou a traçar os planos, os programas lá de como é que ele devia, a escala de vigilância foi elaborada por ele. Tem que existir uma hierarquia. Tem que existir uma maneira de você lidar com a negociação. Começando a dar ordem. Eram ao todos mais de 40 presos. Não tinha como eu subir lá de cima depois de horas de negociações e dar explicação a 43 presos. Mandou buscar o gênero alimentício e pôs numa cela junto conosco toda a disponibilidade de alimento que ele encontrou dentro do presídio. Eu fui diante a um grupo, mas eu falei, eu vou nomear aqui cada líder de cada cela. Foi quando eu pedi que um representante de cada cela com refém fizesse uma mesa redonda. Foi onde entrou o Newton Dias Pio, que estava na cela do desembargador Homero Sabino e era um dos líderes da negociação. O Chulé, que estava na cela do secretário de Segurança Pública e do diretor da penitenciária. O Wagner, que era o ceguinho, que estava na cela do juiz Zacarias, Aloísio e alguns motoristas. O Tico, que estava na cela da juíza Maria do Fortunato, Maria das Graças, Averlides e o juiz Fábio. Na realidade mesmo, eu não tinha certeza nenhuma se a gente saísse ou se não saísse. Mas só que a gente já tinha decidido assim não se entregar. Um outro preso, que era o Eduardo, que era o Juquinha,
que ele era mais um líder de frente. Tinha o Ferreirinha também, que ele era um dos líderes da cela do Gilberto, do diretor do fórum. Eu falei bem diretamente do Homero Sabino, ele era um desembargador e aqui haviam motoristas e todos seriam tratados da mesma qualidade. A rigor não houve tratamento diferenciado. E eles foram bons demais conosco, não deixou faltar água nem comida. O desencontro da polícia, a armação da polícia era tão grande que eles não tinham controle de nada. O presídio feminino era fuga atrás de fuga, aonde eles tinham levado todo o pessoal daqui de dentro para lá, dizendo que ia ser mais fechado. E quando eles levaram para o Serra Dourada para dar mais segurança, aí que eles perderam o controle mesmo. Acabou tendo um homicídio e várias tentativas de fugas lá do Serra Dourada também. Um fato interessante da rebelião aqui era a organização que a gente tinha e que a gente imperava aqui embaixo. Limpeza, lavagem de roupa, banho e principalmente a segurança. Eles tinham medo também de morrer, porque não era só nós, não. Quando acontecia um negócio, todos eles se recolhiam na cela e fecharam a cela. Se a ala norte visse uma invasão da polícia da ala norte, ele avisaria a 310 avisaria aqui dentro e a gente se lacrava. A caixa d'água tinha uma visão ampla de todos os pontos de vigília. Então o que acontecia? Se chegava caminhão da Rotan, era passado um relatório para mim. 6 revólver, pediram 6 caixas de bala, pediram 6 coletes, pediram 20 mil reais e só. Eu, por mim, dentro, eu falei, gente do céu, que sopa. Quer dizer, a comissão fecha na hora. Eles foram na comissão. Quando chegou na comissão, a comissão aceitou. Falou, então nós vamos mandar o carro, vamos mandar o material. Aí, quando passa mais tarde um pouco, o Pareja vem e falou, Coronel, tudo fechado, o senhor vai sair, o senhor vai ser o primeiro a sair. Por que é que eles exigiram que sem a libertação do Nicola Limões, no meu modo de entender, um dos responsáveis por tudo que aconteceu, no mínimo culpa grave, tivesse sido negociado? O Coronel Limões era dos reféns o mais visado pelos amotinados. Havia um risco enorme contra a pessoa física dele, de modo que nós tínhamos certeza, ou pelo menos a convicção, de que nada seria feito contra os Osmador Homero Sabino de Freitas, não só pela autoridade que ele tinha, como tem, como também pelo respeito que eles tinham por ele e a importância que, na concepção deles, era a presença dos Osmador Homero junto aos amotinados. Escureceu, nós fomos para o portão. Chega lá no portão, entra o primeiro carro. Dentro da especificação, uma caixa de bala, os 2 revólver, colete, tudo direitinho. Eles testaram o carro, examinaram o revólver, deram 2 tiros com o revólver, cada revólver deram um tiro para testar o revólver que estava atirando, viram a caixa de bala e tal. Aí saiu as 3 juízes. Entrou o segundo carro, saiu o meu soldado, saiu o Jânio, saiu o doutor Gilmar, entendeu? Entrou o segundo carro. No terceiro carro que nós íamos sair, entrou um carro fora de especificação. Entrou um Verona, 1.8 e 2 portas. Aí naquela hora o Pareja gritou e falou, ó, não tem acordo, recolhe esse carro que não, esse carro não serve para nós. Furaram o acerto nosso. Eles se armaram com 4 revólver, com 2 caixas de bala, 100 tiros, armaram com 2 coletes e os 2 carros ficaram lá dentro, um Tempra e um Santana. A polícia do lado de fora tinha metralhadora, fuzil, escopeta, tínhamos e dispunhamos, se precisasse, helicóptero, bombas. Numa situação de confronto, eles perderiam a parada, logicamente, em 2 minutos. E quantas vezes eles chegaram com um revólver na cabeça nossa, naquela noite, até 1h da manhã, entendeu? Me pôr um revólver na cabeça, aqui, ó, Coronel, você não vai sair dessa não, nós vamos te matar e jogar lá dentro no portão da guarda lá, para eles poderem brincar com nós, aprender a brincar com nós. Quando eu subi para cima da caixa d'água, outra coisa interessante, eu pedi com o Veriano, que era um da rebelião, falei, Veriano, traz um violão para mim, olha só, eu subi 15 metros de altura com um violão e uma bandeira. Eu falei, vamos botar a bandeira aqui. E qual a comunicação que eu queria passar em cima da caixa d'água? Eu tocando violão e uma bandeira do Brasil estendida. Que ali tinham brasileiros não presos e todo mundo tinha sentimento. Porque quem gosta de tocar um violão, ele tem sentimento, ele tem carinho, ele gosta de se expressar.
vocês que fazem parte dessa massa, que passam nos projetos do futuro. Leonardo Pareja e outros líderes até tocaram violão ao lado da bandeira brasileira. E dá muito mais do que receber. E ter que demonstrar sua coragem, a margem do que possa parecer. 400 eventos já foram transferidos. E ver que toda essa engrenagem das pessoas que continuam com os amotinados já sentem a ferrugem. Os reféns foram liberados, entre elas o chefe de segurança. Vida de gado, povo marcado, povo feliz. Vida de gado, povo marcado, povo feliz. Eram patriotas que estavam dentro de uma rebelião, gritando por liberdade. Mas não só a liberdade do muro, a liberdade de vida, de ser humano dentro de um presídio. Para descontrair, eu cantei uma música do Zé Ramalho, então foi isso que eu tentei passar. Naqueles momentos, ele tranquilizava. Ora, veja bem, se ele está tocando violão, conversando com a gente, era, naquela altura, o líder da rebelião, né? Então eu dizia para ele, olha, você também está muito intransigente lá nas negociações. Às vezes ele falava, agora só negocia amanhã às 8 horas. Volta a negociar, Pareja, volta a negociar com eles, que se Deus quiser o trem vai dar certo, rapaz. Você já viu que uma parte já foi atingida, por um carro lá deu esse problema, o defeito só foi o carro, senão tinha acontecido tudo normal. Mauri Carioca também foi um pombo correio, como eu disse. Ele ia e vinha com boas notícias. E o Pareja falou, então de tarde nós vamos lá. Então o que aconteceu? Quando fui dar lá para as 2h30, 3 horas da tarde, o Pareja chegou em mim e falou, Coronel, vamos lá, tá aqui essa relação, olha essa relação aqui. Se vocês vão atender essa relação. Você vai entregar essa relação para a comissão. E é para eles atenderem. O Ângelo, que era o responsável pela negociação, ele acha que ele estava todo sob comando, a imprensa, aquela coisa. Eu queria ver até onde eu poderia testar ele no que ele tinha comando. Eu sabia que ele não tinha comando de porra nenhuma. Ele era um pau mandado da comissão de negociação. Então, o que acontece? A maneira que eu fiz foi analisar um muro, uma coisa, eu falei, a imprensa está toda ali do lado de fora, já sei o que eu vou fazer. Me levaram lá para conversar com a comissão. Os primeiros a levar o muro foi o secretário de Segurança Pública e o coronel Juarez. Todos os dois foram exemplar, honraram a sua patente de coronel e falaram com fibra e caráter de homem. Mas à medida que eu saía do corpo da cela dali da 310, um vinha com um machadinho nas minhas costas, um machadinho do açougue, outro vinha com um chusto nas minhas costas, outro vinha com um chusto no meu pescoço, outro com um revólver na minha cabeça. E eu fui conduzido lá da 310 até no portão do presídio lá, perto do campo de futebol, eu fui conduzido desse jeito. Ele sofreu muito lá dentro. Ele sofreu muito mais do que eu e do que outros. Mas aquele palanque de denúncias e de apelos não estava funcionando. Foi quando, acho que na segunda-feira, eu resolvi colocar o auge, o estrelato mesmo, que era o coronel Limonge. Pareja punha o revólver na minha cara aqui pro lado de lá, punha pra cá, punha lá e tal. Teve uma hora que ele chegou o revólver em mim e tal, que eu senti o revólver em mim, aí de repente eu vi que ele pegou, quando eles pararam de conversar, de falar, aí ele pegou o revólver, pôs no ouvido e falou, ó, eu não tenho medo de morrer não, você está pensando que ia morrer? Eles pôs me apontando aqui, eu não tenho medo de morrer não, porque se eu morrer, morre o coronel aqui agora e morre todo mundo lá dentro. Atira se vocês for homem, agora eu atiro. E pegou o revólver e montou para um lado lá e pá. Então naquela hora eu não vi o que eu falei, como se diz, entrou em parafuso meu raciocínio, certo? Ele chorou no muro. Quando ele desceu da escada, ele falou simplesmente, ele pegou a camisa dele, enxugou aquelas lágrimas de crocodilo e falou assim, vocês gostaram? Representei legal? Então tá bom, gente, vamos descer lá para baixo que eu quero ver na televisão o que aconteceu. Depois entrou na nossa cela e afirmou taxativamente que com certeza ele seria contratado pela Globo como se aquilo ali tivesse sido uma simulação. E um dos presos, então, me comentou, tá vendo, desembargador,
quem é que nos dirigia. Naquele momento, eu não tive praticamente assim o que comentar. Se eu comentei, eu estava com a cabeça a mil, que eu não lembro o que eu falei, certo? O fato dele ter subido lá e falado aquilo, eu não condenaria. Só não gostei do comentário a posteriori. Porque, sem dúvida nenhuma, aquele ato abreviou as negociações. No começo da tarde de hoje, um dos reféns foi libertado. O advogado de Leonardo Pareja, Natanael de Lima Lacerda, foi o portador deste bilhete com as novas reivindicações. Os presos agora pedem mais 9 metralhadoras, 9 pistolas, muita munição, coletes à prova de bala para 25 pessoas, mais dinheiro, telefones celulares, escolheram carros possantes e querem até dar uma entrevista antes de fugir. O governador interferiu na comissão, que a comissão preservasse a minha vida, porque lá dentro o perigo, e todo mundo sabia disso, que o único que corria perigo de morte dentro do presídio era eu. Ele tinha que intermediar a discussão, tinha que estar saindo lá fora, voltando, e ser uma pessoa de confiança, os presos deveriam respeitá-lo. Ele era um tremendo indisciplinado e gostava de colocar disciplina no presídio, né? Furava até a fila do banho, né? Ele era o disciplinado aqui, a gente ia dar um castigo dele de 30 dias aqui, mas aí a gente optou e passou a mão na cabeça dele. 4 dos reféns foram liberados na madrugada de hoje. Entre eles, um promotor, um delegado, um funcionário do CEPAIGO e o diretor do presídio, Coronel Nicola Limonge Filho. A saída do coronel era prioridade para os negociadores, que temiam represálias. Pela manhã, mais 6 reféns foram soltos. Todos os reféns também tinham certa afinidade. Era como se diz aquela síndrome de Estocolmo. Eles já começavam a se adaptar com os próprios amotinados. Há uma gozação terrível quando se fala em síndrome de Estocolmo, mas a realidade é que ela existiu também no caso do CEPAIGO. Eles já tinham aprendido a confiar nos próprios grupos que estavam liderando a rebelião. Consegui conquistar a amizade de todos eles, mostrando que a minha vida e a de todos os reféns dependia da deles. Era o caso do Homero Sabino, ele já tinha inteira confiança. Chegou num ponto que eu tinha absoluta certeza, eu até assinei embaixo, eu e meu filho, para a comissão, para que ela, pelo amor de Deus, me deixasse sair em fuga com ele, porque eu tinha certeza que tanto eu e meu filho sairíamos ilesos de tudo isso aí. 8 carros, 6 reféns. Esse foi o momento terrível que nós vivemos. E eu falei, 2 carros vão ficar sem reféns. Como é que vai fazer? Eu falei pro meu pai, falou, silêncio, não conversa, isso não é atribuição nossa. Eu já tinha feito acordo com aqueles que estavam me vigiando como refém, de que eu e meu filho sairíamos num só carro. Se o Homero Sabino saísse com o filho dele, então seriam 5 carros com reféns e 3 sem refém. Foi quando eu sentei junto ao Homero Sabino e falei, olha, vai ser uma decisão do senhor e não minha, não é uma imposição, o senhor vai decidir. Eu posso sair com o seu filho? Eu garanto para o senhor que eu entrego ele lá na sua casa, onde o senhor morar. Ele olhou para mim e falou, não, você eu confio, você pode sair com meu filho. Não é preciso nem dizer o perigo que representa armas e dinheiro dentro de um presídio, no meio de 50 presos. Coloquei todo mundo no pátio da 310 e comecei a descer a lista. Carros, reféns e ocupantes. E foi indo. Quando sobrou finalmente 13 amotinados. O 13, um número de azar, mas que na verdade deu muita sorte. Tem o carro, tem as armas, tem o dinheiro, se vocês quiserem ir sem reféns, está à disposição. De forma nenhuma, os que iam sem reféns concordavam. Então ameaçavam tomar eu, meu filho e outros importantes como reféns particulares. Eu coloquei o pessoal armado do lado de cada grade e o pessoal desarmado do lado de lá. Começou eles com uma quebradeira, uma mini rebelião, e porque ninguém suporta uma coisa dessa. Estava preso de novo e sem refém. Quer dizer que eles pensaram, agora estamos no ferro, o que eu vou fazer agora? Então, sem refém, pegar o carro sozinho e sair desse portão, eles vão. Mas aí ele frisou, não, mas tá com os jornais, o carro estão com jornais, ninguém sabe que carro que tem e que não tem refém. Toda vez que um refém verdadeiro ia entrar dentro do carro, eu encostava o carro na cabeceira da 310, impossibilitando um soldado ou qualquer binóculo pegar a entrada. E normalmente o refém também verdadeiro entrava camuflado. E os reféns falsos também entravam camuflados.
Na saída do presídio, eu pedi que ligasse todos os alertas. Então a gente saiu tudo em fila indiana, um atrás do outro e com os pisca-pisca ligados. Para dar um impacto, a gente sabia que a imprensa em peso estava ali. Momento de muita atenção. Aí veio um carro da polícia na frente. Esse carro provavelmente está só ciceroneando esse comboio. E eles vêm saindo. Junto com esses presos está Leonardo Pareja. Leonardo Pareja, daí, olha, o carro coberto com jornal. A gente vê ali as pessoas que estão aí dentro, algumas pessoas correndo, eles dão tchau, inclusive tem um motorista que já tchau aqui. Segundo a informação dos próprios presos, os motoristas seriam inclusive os reféns, mas eles põem a mão na frente, todos com jornais, cobrindo aí, olha, aí ó. Inexplicavelmente, Leonardo Pareja, sem a anuência dos outros presos, começou a passear na cidade. Quem dirigia, chamava-se Morcegão, Reginaldo, me parece, ele não pegava numa direção há 5 anos. Esses caras têm 5 anos que não saem, deixa eu mostrar para eles como é que tá Goiânia agora. Deixamos de chocar pela frente porque os caminhões saíam para a lateral enquanto eles saíam como se ninguém viesse de encontro. Eu parei o carro conheci o shopping da cidade, o Capelas, desci, comprei 3 cervejas, 3 refrigerantes, fui reconhecido pelo garçom. Pior ainda foi quando nós chegamos lá perto de Brasília. E nós jamais esperávamos que uma barreira policial estivesse ali, porque, por parte da comissão, foi dito que teríamos 10 horas para a fuga. Esse compromisso era único e exclusivo da Polícia de Goiás. Eu sou presidente do Tribunal de Justiça, eu estou com 3 revólveres, um na cabeça e 2 na barriga, eu sou refém. Vocês têm que respeitar a minha vida, entendeu? Nós estamos dentro do horário, vocês têm que aceitar este acordo que foi assinado com a Polícia Goiana. A resposta era sempre essa: não há acordo. Aqui em Brasília o negócio é para valer. O governo mandou que fosse para atirar. A gente pegou a saída de Porangatu em direção ao estado de Tocantins. E a polícia começou a atirar. A polícia tirou nos pneus e não conseguia furar os pneus. Então, o que estava ao meu lado com o revólver na minha barriga mandou para o motorista que avançasse sobre a polícia. Comprei 2 fitas, comprei uma fita de lentas, de Samba Brasil. O que é que eu vou fazer com essa tal liberdade? Se estou na solidão pensando em você, eu pisei na bola, eu andei errado e a gente andando no meio da estrada. Eles colocaram um carro-tanque na frente, foi quando nós batemos. Tocantins, Talismã, a gente passou a barreira, quando a gente foi passar a segunda, aquele esquema todo montado, fuzil, metralhadora, carabina, eu falei, e aí? Vocês que sabem, vai ou não vai? Antes deles responder se ia, a pipoca já comeu. Eu vi que eles tinham perdido um pouco da força, abaixei os 2 revólveres e com eles segurei no chão. A polícia então logo chegou e em poucos minutos já prendeu todos eles. Deu um rodopio, o carro rodou e eu já entrei de novo e o tiro de fuzil comeu no motor, avariando a parte hidráulica do carro. O responsável é o comandante. E quem era o comandante? Não é nem o da Polícia Militar. O comandante era o próprio governador. E, na verdade, ele disse: mas o senhor está livre. Estou livre, mas graças a Deus, não ao senhor. Passei a outra barreira onde levamos mais um tiro de fuzil, só que pegou também a parte do motor e indo, sempre em direção, voltando a Porangatu. Foi quando eles falaram: não, a gente não vai não, está cercado na frente. Eu falei: então vocês descem. Pagou caro, porque logo depois apareceu outro carro de detentos e um carro na frente com aquela pobre moça e com aquele pobre rapaz que acabaram sendo mortos por tiros da polícia. Deixou os 4 detentos no mato, voltou comigo e me deu um colete à prova de bala. Eles não podiam atirar antes de tentar uma primeira negociação. No momento que nós entramos no posto Mirim, próximo ao Porangatu, ele começou a pleitear, a tentar uma carona para chegar até Goiânia. Fiz questão de testemunhar que a irresponsabilidade do comando, não da polícia de Brasília, porque o policial que atirou na moça falou: eu recebi ordem para atirar. E você entrega para o juiz ou para o delegado: vou conseguir o juiz aqui. Fomos para dentro do bar lá e eu com a arma em punho. No momento que eu consegui o contato aqui, começou a polícia
chegar, carro da polícia e rodear. Ele falou, não, devolve a arma aqui, só pra me garantir aqui. Pegou a arma e pôs aqui, assim, ó. Ele falou que se entrega aqui só se vier o juiz. Pro delegado ele não vai entregar. Isso aqui é pra matar vocês. Isso aqui não é pra machucar ele, não. Disse, frisou bem, porque estava perigoso, que eles estavam armando mira. O juiz de Porangatu chegou, eu preferi ir com o juiz de Porangatu. Só que na mão da polícia, nunca na minha vida eu vou me entregar. Só me entrego na mão de juiz ou alguém da justiça. Mas polícia só me pega morto. Entendeu que tanto o juiz das execuções como o diretor da penitenciária e toda a diretoria da penitenciária deveriam ser afastados. A divergência era pública e notória e isso pode ser subtraído das entrevistas dadas na imprensa de parte a parte. Hoje existe judiciário executivo lado a lado, mas antigamente não existia. Na verdade, eu entendo que depois do que houve no CEPAG, não é possível que não se abra uma sindicância para apurar tudo e do porquê que havia aquela grande revolta. O coronel Vilmondes, que está fazendo um trabalho junto com o judiciário, nós já fizemos um plano de ação em que entra que o Estado aderiu e entra imediatamente uma escola primária lá dentro. Essa aí tá melhor. Dá mais atenção para os presos, o coronel desce direto aqui embaixo. Muita gente aqui que tinha direito e não ia embora. E muita gente que tem direito hoje ainda não vai embora. Estamos sim preocupados para que a pena seja, digo assim, cumprida com dignidade. Valeu a pena a rebelião? Valeu para mostrar que tem que mudar. Se não mudar, pode ter certeza que vai acontecer outra rebelião. Em qualquer parte do Brasil, não se separa, não. A notícia que nós tínhamos é que ele corria risco de vida. E eu entendo que esse risco não está totalmente afastado. Ainda existe uma possibilidade, como todo presídio existe. Medo de morrer lá dentro, não, mas isso é meio complicado. Nesse primeiro momento, seria muito importante ele viver longe de outros criminosos. Pode acontecer um tumulto devido à minha volta por lá, porque vão estar presos que eu convenci a sair com poucos armamentos, vão estar lá dentro, então eles vão se levantar contra mim. Cara, a gente devia ter saído com uma metralhadora, você fez eu sair com um revólver, e pode acontecer um tumulto. E o 7º Batalhão não era meu lugar, lá era um peixe fora d'água. Eu fiquei lá a pedido do meu advogado, Natanael, a pedido de muita gente, e porque estava uma certa tensão aqui no CEPAG mesmo, não só para mim, como para todos da rebelião. Ele, quando estava no 7º Batalhão, ele não estava tendo o que a lei de execuções penais estabelece. Lá eram bandidos mais sofisticados, eu não era bandido para estar lá não, eu era bandido para estar aqui. Outros presos recebiam visita normalmente, por que o Leonardo não recebia visita? Então estava havendo uma discriminação. As notícias que eu estava tendo aqui do pessoal do CEPAG, olha, aqui está tranquilo, você pode vir que a gente resolve qualquer bronca sua. Então, 2 caminhos eu observava. Um, fazer com que a lei de execução penal fosse efetivamente cumprida no 7º Batalhão, ou que ele fosse removido para outra dependência, que não o CEPAG. Tinha um certo cidadão que tinha um certo recalque comigo aqui, que era o Amaury Gomes de Oliveira, que é o Carioca, e o Chulé, o Onei Severino. Nunca existiu essa divergência. Isso aí foi só uma matéria de jornal, né? Repórteres e jornalistas sensacionalistas, tá, que tentaram deturpar o nosso relacionamento. Demorou resolver o problema. O que resolveu o problema era eliminar o Chulé. Eu matei ele. Foi que eu cheguei aqui, nós estávamos na DEIC junto. Cheguei lá na DEIC, ele já estava na DEIC, ele já começou uma conspiração comigo de lá. Que eles estavam falando que ia matar o Leonardo de lá, daí eu falando que não ia acontecer isso. Mas o Chulé não morreu por causa de mim. Eu fui um dos motivos. Primeiro porque eu sou primo do Marco Aurélio, amigo,
companheiro de sofrimento. Depois porque ele estava pressionando quase a ala B inteira, oprimindo, querendo mandar na ala. Então, eu com todas as informações que eu tinha dentro do 7º Batalhão, não havia mais necessidade de eu me manter lá. Eu já tinha feito vários pedidos para o meu advogado, eu tinha feito pedidos para o juiz, eu tinha feito pedidos para Deus e o mundo, só faltava pedir para o capeta. O último pedido foi pro capeta, porque eu botei fogo no colchão e na minha coxa, dentro da cela, travei a minha cela, fiz o maior estandar lá dentro, xinguei o oficial, discuti com o comandante do batalhão e disse que se eu não descesse pro CEPAGO, ia subir um cadáver toda noite, todo dia aqui do CEPAGO. Aqui é meu mundo, aqui é minha terra, aqui é o meu lugar. Pelo menos por enquanto. É aqui que eu tenho que viver. É aqui que eu sei lidar com tudo que eu aprendi até hoje no mundo do crime. É aqui que eu sei ter voz de comando, eu sei ouvir e eu sei dar ordens também. E o 7º Batalhão não era meu lugar. Então, cada qual no seu lugar. Aqui é o meu lugar. Eu não tenho medo de perder a liderança aqui dentro do presídio pelo seguinte, ela não me satisfaz em nada. Ela sim me traz muita pulga atrás da orelha. Eu acordo com problema e durmo com problema. Eu me acho um Robin Hood, mas me identifico com ele. Por quê? Eu não roubo para dar para as pessoas, mas na medida que eu consigo desafiar a polícia e consigo dizer o que a polícia é, aí eu me identifico. Eu sou uma pessoa que desabafa o que talvez você tinha vontade de desabafar. No dia 9 de dezembro de 96, às 6h30 da manhã, Leonardo estava tomando café. Quando escutou os gritos, reconheceu a voz de Veriano e saiu correndo para tentar defender o amigo que estava sendo assassinado a facadas. Quando chegou lá, não houve tempo para nada. Foi fuzilado com 8 tiros por 5 companheiros de prisão, entre os quais Eduardinho, cuja lealdade jamais colocaram em dúvida. Faz tudo por ele, até mato. Bobo é aquele do homem que confia no homem. Todas as transgressões que você cometeu, pela justiça que praticou, você viverá. Se você se converter de tudo que você fez e seguir o que é justo e reto, certamente viverá. Sei dividir, sei ser bonzinho, sei ser mal. E quando eu sou mal pra valer. O presidente da República tinha um preço? Quem é que não tem preço nesse nosso mundo? A minha segurança aqui é o que eu te falo, é a amizade que vive em volta de mim, são os meus amigos em volta de mim. Porque eu não ando armado no presídio, mas se ele não fosse o perigo, eu estava morto. Porque o perigo é o que me faz viver. A derrota é um ponto de partida. Quando você é derrotado, você começa tudo novamente. Só jogo para vencer, nunca jogo para perder. E nunca perdi quando joguei. Eu confio minha vida ao Chaz, eu confio minha vida ao Eduardo Rodrigues Siqueira, eu confio minha vida ao Churrasqueiro, ao Marco Aurélio. Esses eu sei que se um dia eu tirar eles da cadeia, eles me tiram de graça. Busca, me busca. Bobo é aquele do homem que confia no homem. Começou na traição, que eu sou viciado em drogas, começou a me desprezar por causa da droga, então o cara não é amigo não. Eu pus certeza na cabeça que era traição e decidi matar. Logo depois da morte dos 3 presidiários, os autores do crime se apresentaram para a segurança. São eles: Ivan Cassiano, Eurípides Dutra, José Carlos dos Santos, Raimundo Pereira e Eduardo Rodrigues. Demoram-se na beira da estrada e passam a contar o que eu estou. Eu, vida de gado, povo marcado, povo feliz. Eu, vida de gado, povo marcado, povo feliz.
Bobo é aquele do homem que confia no homem.